E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês, acho que é sete bancos, os piores bancos físicos, tá? Bancos físicos tradicionais, pra não ter relacionamento. Os piores, na minha opinião, e por quê? Não vou só falar que, é pior por causa disso, não, vou dar o motivo. Então, é um conteúdo bem complexo, é em cima das minhas análises que eu tenho pessoais sobre os bancos, e eu vou destacar cada um, sendo que o último vai te surpreender. É isso mesmo, o último eu tenho certeza vai te surpreender. Tu acha que eu vou pegar naquela pegada de bancos, aí no último tu fala, pô, sério? Sério, então fica comigo até o final desse vídeo. E eu já peço pra ti uma gentileza. Comenta se eu esqueci algum banco. E se eu esqueci, comenta qual banco e por quê. Não adianta simplesmente eu falar aqui de um banco e tu não me falar o motivo por que tu acha que não vale a pena criar relacionamento. É um dos piores bancos para relacionamento. Vamos lá. Vinícius, qual é o teu primeiro banco? O meu primeiro banco que eu vou destacar é o Banco Safra. O Banco Safra? Meu Deus. Não, vamos lá. Assim, ó. Especialidade do Banco Safra. Alta renda. Private Bank. O que é Private Bank? É bancos selecionados. Tipo Personalité, do Itaú, Prime, Private, do Banco do Brasil. Esses bancões onde alta renda é que entra. Ele não é um banco focado em varejista. Infelizmente. Até tem, mas não é o foco, a especialidade. E ele possui agências também, ele tem um perfil mais discreto. Então ele não é um banco que dá pra te focar pra criar relacionamento, pra ter um cartão de crédito. Porque na verdade, esse é o intuito do canal aqui. Qual banco realmente vai te ajudar? O segundo banco é o Banco Daycoval. Bom, primeiro, o Banco Daycoval, ele é conhecido como entregar crédito consignado. Aposentado, pensionista, INSS. Financiamento de veículo e crédito para empresas. Ele possui agências físicas, mas o foco dele não é essa pegada que a gente está acostumado de um banco varejista. Eu digo varejista porque quando a gente pensa num banco para criar relacionamento, a gente quer um banco varejista, que tenha os produtos que a gente precisa. Só que para ser varejista, ele tem que ser popular. Para ele ser popular, ele não pode ser private. Então, Daycoval é um especialidade, ele tem um nicho específico, que é servidor público. O terceiro banquinho, também não deixa de ser um banco bom, é o Banco Mercantil do Brasil. É um dos maiores bancos médios do país. Ele tem o segmento que ele atua mais forte também é os benefícios de aposentadoria. O foco dele é crédito consignado, gente. Por isso que a gente viu aí no começo do empréstimo do consignado CLT, ele era um dos bancos que ofertava esse tipo de produto, porque o foco dele principal é esse. Ele tem tem agências espalhadas no Brasil todo, mas o foco atendimento presencial é o seu público principal. É o consignado. Então ele entra na parte do igual do mercantil. Não é um banco que vai te entregar grandes benefícios que eu considero que sejam úteis para quem vai trabalhar com varejista. Vinícius, o quarto banco. O quarto banco na minha lista é o Banco BMG. Eu já tive experiência com esse banco. Não considero um banco muito legal. Ele é múltiplo. Só que ele tem um forte mesmo assim, ó, é consignado. Ele tem cartão de crédito, só que eu acho as taxas de juros deles muito altas e é difícil a gente conseguir grandes quantidades de benefícios com ele. É um cartão, é uma conta muito simples que eu acho que para criar relacionamento não vai ser tão atrativo ao longo do prazo, do tempo. Até porque quando a gente pensa em banco varejista, a gente quer um banco que a gente possa conseguir uns financiamentos interessantes. Então, não é um banco que eu, Vinícius, considero bom. O BMG. Além das taxas de juros muito altas, eles não têm umas taxas realmente, taxas que sejam boas para o nosso Brasil. Não há um banco que eu acho muito bom para criar relacionamento. O quinto banco, e de repente tu vai brigar comigo, porque tem muitas pessoas que gostam dele, é o BV, Banco Votorantim. Por quê? O Banco Votorantim, como eu sempre falo aqui no meu canal, é um banco muito focado em financiamento de veículos. E é muito bom nisso aí. Ele tem crédito com garantia de imóvel, empréstimo pessoal com taxa um pouco alta. Agora, tu me dizer que tu vai criar um relacionamento com um banco que a maior potencialidade dele é financiamento de veículos, onde qualquer um consegue um veículo financiado se tiver um CPF ok com várias financeiras, eu acho um pouco demais. Por isso que eu te falei,
São meus pontos de vista. Olha, eu achei 7 bancos. Tu vê, achar 7 bancos tem que ter características desses bancos que não atraem o que eu considero ser altamente um banco para relacionamento. E tu criar uma conta num banco onde ele vai te entregar apenas financiamento de veículo como sendo a melhor opção do banco, não é muito bom. Pô, Vinícius, mas ele entrega empréstimo pessoal e eu considero o empréstimo pessoal dele muito bom. Ah, taxa alta também. Então, pra mim, não é bom. Quando a gente quer construir um relacionamento, a gente quer tudo, tanto financiamento como também taxas baixas. E o BV não vai te entregar muita coisa em relação a isso. Outro banco, que é o sexto, o penúltimo, que também vai ter um monte de gente reclamando, é o Banco Pan. O Banco Pan também tem agências. O Banco Pan também tem a questão de empréstimos. O Banco Pan, o forte dele é empréstimo pessoal, com taxa alta e consignado. Por que eu não recomendaria criar relacionamento com o Banco Pan? Porque o Banco Pan não é aquele banco assim, ó, meu Deus, eu fui surpreendido com as taxas deles. Não é. Não é um banco também que vai te entregar um atendimento e um aplicativo muito bom. Não é. E quando a gente pensa em relacionamento futuro, também a gente tem que pensar no app, acessibilidade. Como é que é? O dele é muito limitado. Sinceramente, o aplicativo dele é muito estranho. Tu tem que apertar lá embaixo para subir a tela. Eu não gosto daquele aplicativo. Inclusive, eu tenho cartão com ele. Eu consegui cartão e acabei nem usando. Não é um banco que eu me atrai. Agora, o sétimo, eu tenho certeza absoluta que tem gente que vai falar aqui. Hoje, atualmente, nessa data desse vídeo que eu postei, Bradesco. Pode vir falar. Bradesco, gurizada. Por que eu não gosto do Bradesco? O Bradesco, ele estagnou. Por enquanto. O Bradesco, ele tá passando por uma reestruturação e essa reestruturação tá judiando dos clientes. O Bradesco não tá conseguindo dar suporte e atendimento. O Bradesco não tá conseguindo entregar um atendimento prioritário. Eu não tô falando questão de taxa de juros, que até o Bradesco é muito bom. Só que para um banco, pra gente pegar como banco, focar para ter relacionamento, o atendimento também tem que ser um peso. Não, tu quer um banco, tu não precisa ser atendido. Tu quer um banco, então vai pro digital e não esquece os bancos físicos, que na minha opinião é uma furada. Então o Bradesco, depois, de repente, no futuro vai vir bem, só que faz 1 ano e meio, no mínimo, aí que ele tá dando uma boa e uma bela de uma patinada, encerrando agências. E aí, tu imagina que o teu único banco é o Bradesco e do nada ele some da tua cidade. Ah, agora tu vai ser atendido, tem uma cidade lá, 50 km da tua casa, que tu pode ser atendido pelo banco. Sério? Então eu acho que isso aí tá pesando. E ele sim, pra mim hoje eu ainda não indico aqui no canal sobre o Bradesco, vocês sabem disso. E eu já expliquei milhões de vezes que o Bradesco, na minha opinião, não tá sendo um banco acessível pro tamanho que ele é. Encerrar a agência não era a minha melhor opção. Bom, esses foram os meus 7. Comenta o teu, se eu não comentei. E por quê? Tem que ter uma base boa. Comenta aí. Eu quero que esse vídeo tenha bastante comentário pra gente discutir a respeito disso. Se tu chegou até aqui é porque tu gostou do vídeo. Se tu gostou do vídeo, eu quero que tu deixe teu like, inscreve no nosso canal e ajuda a atualizar, a continuar seu crescimento diário. Muito obrigado, gurizada. Até mais.